Olá, pessoal. A gente está continuando aqui o programa da semana passada. A conversa foi muito boa, enfim, e aí nós estendemos um pouco mais e vamos dar sequência. Estou conversando com o Rafa hoje e com a Nayana, acertei, Nayana Lois. Sim. E aí é um bate-papo super gostoso, estamos falando de trade, já falamos de vida, já apareceu o advogado do diabo aqui, tá uma loucura. Mas você estava falando, Rafa, realmente faz muito sentido. E, Nayana, mas eu acredito que quando a gente está falando sobre largar o trabalho convencional para se dedicar somente ao trade, eu penso que tem uma questão que vai ao encontro da nossa padaria que nós falamos agora há pouco, que o mentor fala: olha, você não está com o seu coração bem resolvido. Pois bem, você ter o seu trabalho convencional e fazer o day trade é maravilhoso, mas você largar um para ficar com outro, porque quando você vai fazer day trade, você nada mais é do que um comerciante, do que o dono do bar ali da esquina da tua rua, o dono da oficina mecânica. Então, você, fundamentalmente, é necessário que você tenha um planejamento, como a Ana bem falou, ter as contas em dia, ter o planejamento financeiro, é fundamental isso. Por outro lado, você também precisa ter na ponta do lápis uma reserva muito grande. Então, você tem, sei lá, para passar um ano, você precisa de 300 mil, o ideal é você ter pelo menos 600 mil, ok? E tomar essa decisão é muito difícil, a pessoa precisa estar muito certa daquilo que ela está fazendo, e aí vem, eu volto falando que você precisa ter aquela questão do conhecimento macro, porque no mercado de capitais, de uma maneira geral, o resultado futuro não necessariamente estará vinculado ao resultado presente. O que eu quero dizer com isso? Você está tendo um ano muito bom, mas não significa que o próximo ano continuará sendo bom. Pode ser que ele seja melhor e pode ser que ele seja pior. Só que aí você pode argumentar e falar: José, mas isso não tem nada a ver, eu estou acertando, é só uma técnica, bateu, comprou, bateu, vendeu. Não é só uma técnica, porque para você ganhar, vencer e vencer muitas vezes, é necessário que você tenha as condições de leitura do jogo que a Ana falou lá no começo. Quem não viu, olha lá no programa da semana passada. Mas o que acontece? Você precisa fazer essa leitura. Somada a essa leitura, você precisa ter um olhar totalmente empreendedor para o seu day trade. Porque senão você vai pedir demissão no teu trabalho, vai ficar em casa, e uma coisa que o Rafa tem batido nessa tecla ao longo de nossa conversa, que é eu vou usar um termo que depois alguém me corrija, a educação, sabe? De todo dia acordar cedo. Aí, gente, aí é uma coisa minha. Acordar cedo, ler o jornal, não é ler, embora seja muito bom acompanhar, ficar só naquele call matinal que as corretoras passam. Antes daquele call, você já leu o seu jornal, você vai para o call para ouvir alguma coisa que você não ouviu, que você não está sabendo, e antes das 9, você já tem que estar na mesa igual a gente está aqui, tudo sentado, olhando para a tela, começando a brincar. Por quê? Porque é uma empresa. É uma Não é... empresa. Eu ia falar exatamente isso. O trade, você tem que gerir ele como se fosse uma empresa. E você é tudo na empresa. E você exatamente.
E aí, volta naquilo que você falou, Rafa. Eu acho que é chato ter que... E não é uma crítica, eu só estou usando como exemplo. Eu acho chato ter que ficar alimentando rede social. Só que agora, o que você vai fazer? Você vai ter que acordar, sei lá, talvez 7 horas da manhã todo dia, ler jornal, fazer relatório para você, estudar, lá. Deu bom no trade? Ótimo. O que você vai fazer? Vai para a praia descansar? Não. Acompanhar o mercado, estudar mais um pouco. Fim do dia, vou para casa? Então, aí você vai fazer o fechamento, aquela coisa arada toda. Tem mercado lá fora que está fechando, está abrindo, está qualquer coisa. Você precisa saber o que está acontecendo lá, porque vai interferir aqui amanhã. Então, eu acho que tem que fazer essa conta. Exato. Vocês acham que eu estou falando bobagem? Não. É exatamente. Não, exatamente tem muita... Esse leque é muito grande e você precisa estar atento a esses pontos para justamente, em algum momento, tomar talvez a decisão de ficar só no trade, que dá para fazer. Também depende muito de perfil, mas você tem que estar atento a todas essas pontas do leque, porque é muito amplo. É o que a gente normalmente fala, né? O empresário, ele trabalha mais que o funcionário, porque quando você é funcionário, você chega lá na empresa, tá tudo pronto, né? Você senta lá, só exerce sua função. Agora, quando você é empresário, quando você tem essa virada de chave, você não é mais funcionário, você é dono do seu próprio negócio, né? Você trabalha muito mais, né? Então, saiba disso. Ser empresário trabalha mais, além de ganhar mais, você tem mais trabalho. Então, você tocou num ponto fundamental. E aí, às vezes, você pode falar, então eu não quero mais ser trader porque é muito chato, é muito trabalhoso. Se você abrir um bar na esquina, é pior. Muito pior. É pior, porque, hoje nós estamos... A minha proposta é você levantar às 7 horas da manhã. Dependendo do negócio que você vai ter, você tem que levantar às 4 para ir lá no Ceasa. Você não precisa comprar também nada no Ceasa, só que você vai comprar um produto que já passou não sei aonde, etc. E você vai ter que trabalhar loucamente, vai ter que cuidar de produto. É igual. Sim. Que é o que a Nayana falou agora. Se você é empresário, você vai trabalhar muito mais. Só que muitas pessoas, quando elas vêm para o trade, elas não entendem isso como um negócio, de fato. Vou fazer ali um negócio, vou fazer uma aposta. Muita gente fala, vou apostar ali para ganhar um dinheiro. E aí que o pessoal perde. Não é bet, não é bet. Exato. Porque eles não entendem que não é só sobre acertar um trade ou uma aposta ou perder. Porque para você ganhar, você tem que ter um preparo gigantesco. E para perder também, porque não é fácil perder também. Não, parece contraditório o que eu estou falando. Não, mas não. Perder não é fácil. E ganhar também não é fácil. Não é fácil. Você está disputando com os caras mais inteligentes do mercado. Então você tem que... Muito mais inteligente que eu. Exatamente. E apostando com robôs também, não é nenhuma aposta, é uma especulação, né? Você está ali especulando com robôs e pessoas muito inteligentes. Então, para você tirar dinheiro da conta delas para passar para sua conta, você tem que ser mais esperto que elas, né? Em dados momentos. É exatamente isso, porque o mercado, né, a grosso modo, é isso, né? Não tem dinheiro novo no mercado. Dinheiro novo é só se entrar alguém novo cadastrado na bolsa. Mas o fato é que quando você está negociando, é você tirar o dinheiro da conta do outro para passar para sua conta e vice-versa. Rafa? Não, basicamente é isso. Não tem muito o que colocar, mas basicamente é isso. Sim.
Então, mas é isso. Então, sobre o... Era só um complemento, evidentemente, mas eu penso que essa coisa de sair de um e ir para outro, eu penso muito sobre isso. Uma outra Sim. coisa que é muito polêmica também, que a galera fala, eu tenho um super carinho por ele e acredito que ele é uma solução que é a conta demo. Como é que vocês veem isso? Simulador. Sim. Essa é uma polêmica, né? Eu Olha, posso dar minha opinião primeiro? pode dar, por favor. Na minha avaliação, a conta, embora os convidados são vocês, que acontece? Na conta demo, ela é fundamental. Não, pode deixar. A Maria Vitória Desculpa, tá gente. aqui. Não, a Maria Vitória está aqui também. Real live aqui. Desculpa, gente. Não, pode deixar. Nosso programa é pet friendly. Tá bem. Eu tenho a Maria Depois... Vitória, que é minha cachorra, só que ela não late. Ela fala, pô, eu queria que ela fizesse um escândalo na live, mas só que ela não gosta de aparecer. Os meus estão aqui dormindo pra caramba. Mas acho que ele tá querendo aparecer aqui, ele. Não, deixa aparecer. Mas aí quando desliga a câmera, que sai, ela derruba a casa, abre buraco na parede, rasga a coisa arada toda, enfim. Nossa Senhora. Mas voltando, onde a gente estava mesmo? Conta demo, tua opinião. A gente estava no então, isso. Na minha avaliação, é fundamental, porque é nela que você vai tirar os seus medos, é nela que você vai testar tudo aquilo que você está estudando e que você vai validar aquilo que você viu no livro ontem à noite. Só que tem que ter uma coisa. Você tem capital para operar quanto? Um contrato na demo? Um contrato na conta real? Sim, um contrato na demo. Porque não adianta você ter recurso para operar um contrato na demo, aliás, um contrato na real e ir para a demo com 50 contratos. A emoção é outra. Tem sentido nenhum. A gente joga do jeito que a gente treina. E não é o que a galera faz. Exatamente. O nosso cerebelo, ele tem esse sistema de prática e ensino e aprendizado. Então, se você treina de forma errada, você, consequentemente, vai jogar de forma errada. Então, se você está lá no simulador e está com 50 contratos, e aí foi o que você falou, porra, mas eu não só posso fazer com 1, 2, 5. Se você está treinando com 50, você não vai fazer com 5. E ao mesmo tempo também a mesma coisa ao contrário. Se você está com 5 e vai fazer com 50, vai ser completamente diferente a tua reação na hora lá na operação aberta. Uhum. Exatamente. O simulador, assim, ele é o que você falou, Josué. Ele é a execução do teste da forma que você vai negociar. Você pode chegar ali, usar ele para fazer os seus testes e ver. Mas ele nunca vai te trazer aquele frio na barriga que o dinheiro de verdade ali em jogo traz, né? Então, assim, mas quando eu for para conta real, então eu tenho que, né, colocar, sei lá, operar o dólar cheio? Não. Na verdade, eu acho que é bem ao contrário. Para você estar no simulador, fazer somente o teste, mas não fica muito tempo aí. Na minha opinião, vai para a conta real e entra com o mínimo. Entra com o mínimo para você sentir. Porque... Pode falar. Até porque você tem que ter esse capital de investimento. Você tem que ter esse valor. Cara, um contrato no mini índice, um stop não dá R$30. Você tem que ter esse dinheiro para praticar. Tu não vai ficar no simulador o tempo todo com um contrato. Entendeu? Então, vocês acham que o ideal é ficar quanto tempo lá no simula? Só até você validar a sua técnica, na minha opinião. Depende. Você validou. Sim. Acho que vai variar um pouquinho, mas, tipo assim, se você é 000, tá chegando agora no mercado, pelo menos uns 3 meses. Pelo menos uns 3 meses. Porque também você tem que mexer na plataforma, aprender a configurar, mexer, você vai mudar um monte de coisas ali e tal. Talvez
uma pessoa que já está e vai aprender uma técnica nova, mas já está há 1 ano e meio, 2, essa pessoa já pode ir direto para... Não ficar muito na conta demo, o básico ali rápido, e tem que ir para a conta real com esse dinheiro, sabendo que vai operar um contrato. E sabendo que o stop do dia vai ser pouco. A questão é você fazer estatística. Você está ali, você testou seu setup, você fez a estatística, você viu que você ganhou mais do que perdeu, que essa é o bonito do mercado, né? Você ganha mais do que você perde, porque perder você vai perder mesmo. Quem diz que não toma loss, então você ganhar um prêmio, né? Só no Instagram. Então assim, a pessoa valida ali o setup dela, né? A forma que ela vai operar, e vai para a conta real, pelo menos um pouquinho, para sentir mesmo o psicológico, porque só assim seu psicológico vai aprender, vai viver aquele momento do mercado e vai aprender. Você precisa aprender do emocional, né? Que é aquilo que a gente estava falando, se expor ao risco, se expor e estimular o cérebro ao perigo, para que você trate isso com a maior naturalidade possível. Rafa? Não, pode continuar. É desse jeito. Tá. Eu tinha até outra coisa para falar, mas eu esqueci, você acredita? Tinha uma coisa Não, espera. Saiu sim, ó. Daqui a pouco volta, que na hora eu ia falar uma coisa que é... Então, mas não, lembrei. O que eu ia falar era assim, que tem gente, né, que, por exemplo, vai para o simulador, né, e aí fica naquela de... mas aí toma o loss ali, até nem precisa ser simulador, né? Pode ser até ali na conta real. Toma o loss e fala assim, olha ali e fala, nossa, mas eu estava certo. Realmente o preço subiu. Mas eu queria destacar que você está certo na hora errada, ainda assim você está errado. Então, isso você tem que treinar, entendeu? O time, porque, por exemplo, às vezes você tá fazendo uma boa leitura, né? Você tá ali, você tá falando, não, esse negócio aqui, o preço, ele vai se comportar subindo, né? Tendência de alta, né? O gráfico tem tendência de alta. Agora vai. Só que você vai e se precipita e entra. E aí você toma o loss. E aí você tenta convencer a si mesmo no seu psicológico que você estava certo. Só que você está certo na hora errada, ainda assim está errado. Mas você sabe que isso que você me falou me lembrou de uma coisa que o Rafa falou lá atrás. Em algum momento ele falou alguma coisa que eu lembrei agora que deu um gatilho aqui que você falou. É o seguinte, sobre... de novo, é uma palavra errada. Sobre a educação. Porque muitas vezes tem aquele agora vai. Então, às vezes o ativo está testando uma região e você, no desespero, na ansiedade, você entra no teste. Ou então, o que é pior, sei lá, você tem uma venda no ativo em 5.453,15. Ele está no 5.453. Você entra. Quem nunca, né? Tira a primeira pedra. E aí ele volta. Então, quem nunca? Mas quem está começando, eu acho que cabe o perdão. Exato. Sim. Exatamente. Agora, quem já está lá faz tempo. Teimosia. É erro bobo, né? Erro infantil. É o que o Brooks chama de erro infantil, exatamente. Exato. Sabe? Que aí também isso linka com algo que o Rafa falou lá no começo. Que aí talvez vai fazer um link com aquilo que a Anaiana falou lá atrás sobre o emocional. Só que assim, quando eu vou falar sobre esse emocional agora, não é sobre o meu sentimento do momento. É sobre a minha vida de uma maneira geral. Que dá para casar também com a padaria que a gente falou agora. Nossa, quanto link, né? O que acontece? Quando você toma esse tipo de decisão lá no trade, você está mostrando uma certa ansiedade, você está mostrando uma falta de preparo, você está
mostrando um certo desrespeito com o trabalho que você fez até esse momento. E aí você começa a se conhecer e fala assim, cara, eu sou um várzea. Porque eu não consigo fazer uma operação, eu não consigo esperar 3 minutos para dar certo o negócio. E se você não consegue esperar 3 minutos para confirmar a entrada na operação, para validar tudo aquilo que você já está fazendo há um certo tempo, cara, desculpa, você não vai conseguir fazer outra coisa. É aquela máxima, Josué, a máxima que todo mundo fala, que o dinheiro ele passa da mão dos impacientes para os pacientes. Exato. Ele passa da mão do impaciente para o paciente, do impaciente para o paciente. E dentro disso, eu queria frisar algo que vocês estão falando ao longo do tempo, que é o autoconhecimento. Que na minha avaliação, quando você está no trade também, e aí sim eu acho que vale a pena fazer aquelas derivações que a gente começou a falar no começo, só que assim, com outro olhar. Eu acredito que agora você consegue se conhecer mais, saber aonde estão os seus erros, que aí é algo que dá para você levar não só dentro desse mercado, mas para sua vida como um todo. Sabe? Por que eu não estou conseguindo performar bem nas outras áreas? Porque eu tenho ansiedade, porque eu não consigo respeitar padrões impostos por mim. Porque assim, Rafa, eu não mandei você comprar em determinada região. Você está comprando porque você quer. Então, você não consegue esperar o momento que você falou? Exatamente. Pode falar. Valeu. E essa para a vida, né? Esse aprendizado para a vida, esse autoconhecimento para a tua vida, ao mesmo tempo que eu entrei no mercado, eu fui pai. Cara. A responsabilidade aumentou. Exatamente. Eu tive um A cobrança psicológica também, né, Rafa? Aumentou também. Isso. Eu tive um aprendizado muito intenso com tudo isso. Muito. E todo dia tem. Todo dia. E isso, por isso de eu buscar a terapia desde o início. Obviamente eu não fiz em sequência, né? Mas desde o início eu busquei terapia para poder entender isso, porque chega um momento que mesmo você sabendo algumas coisas, você não consegue identificar outras coisas, porque você realmente não vê aquilo, e você realmente precisa da ajuda de um profissional específico que vai te ajudar no desenvolvimento. E eu falo, e hoje eu entendo, quando eu escuto pessoas grandes no mercado falar assim, eu era uma pessoa antes do trade, e agora eu sou outra pessoa depois do trade. Sim. E hoje eu entendo. Ainda ajuda você a crescer, né? Pessoalmente. É o que eu costumo dizer, né? O autoconhecimento é a primeira negociação que todo mundo deveria fazer. Falando de trader, né? Agora, a Nayana falou agora há pouco que a gente está disputando o mercado todo dia com pessoas extremamente inteligentes, inclusive mais inteligentes que nós até. Partindo do pressuposto que existem essas pessoas que são, e eu não nego isso, obviamente, não dá para ser hipócrita e falar que não, mas pensa, a gente está lutando com alguém que é extremamente inteligente, lutando, e aí se soma essa coisa da IA. Você acha que ainda automação, robô, essa coisa arada toda, vocês acham que ainda existe espaço para análise técnica convencional? Olha, eu vou te falar que eu acredito que sim, né? Porque, como a gente estava falando, é uma psicologia coletiva, né? Um comportamento coletivo, o mercado.
Então, a análise técnica, ela não morreu, ela se adaptou, né? Que nem a gente estava falando lá no início. Você tem a análise técnica tradicional, né? Que todo mundo conhece, topos e fundos, e linhas de tendência e tudo mais, e ela foi se adaptando ao longo do tempo, né? E a gente tem diversos escritores renomados, né? Que trouxeram a análise técnica desde uma outra perspectiva, né? E eu acredito que os robôs, né, essas automações, eles vieram para agregar, porque quem programa isso são pessoas. Então, o algoritmo em si, ele não vai ter o domínio completo sobre esse comportamento humano. E eu acredito que, estando ali, né, os robôs, o algoritmo, a automação e tudo mais, você até sai beneficiado com isso. Se você sabe ler o mercado, né, eles vão trazer, acho que até mais uma precisão da movimentação do mercado, da movimentação do preço, mais do que se só tivesse humanos no mercado, né? Porque ele vai refletir essa psicologia coletiva, mas eu costumo dizer que mais matematicamente mais perfeito, né? Digamos assim. Acho que vem para agregar, na minha opinião. E você prefere? Vai, pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta boba. Pode completar. Tá. Eu também acho que vem para ajudar, agregar. Não vai interferir, por enquanto, até onde eu sei, não vai interferir no que a gente faz aqui como trader, como day trader. A parte da movimentação do preço, né, do price action, ela é feita ou criada, né, por dizer assim, para a gente poder justamente entrar junto com essa galera, para a gente ver a intenção do preço, se é comprador, se é vendedor, e a gente entrar junto, e a gente ir nessa onda. Então, não vai fazer muita diferença sendo mais HFT ou mais pessoas, mesmo humano, clicando. Sim. Até porque o robô, ele é ligado e desligado por humano, ele é programado por humanos, ele não tem autonomia, e tudo que vai acontecer ali dentro vai continuar sendo humano. Exato. Então, eu acho que fora que muito, até porque já existia robô há 30 anos atrás, já existia. Não mudou nada com tudo verdade. que tem de evolução. Assim, é só um ponto. Eu acho que vai agregar muito, vai aparecer outras coisas. É certo que a gente tem, por exemplo, comparando com pessoas que eu conheço, que fazia só o trabalho de spread do dólar, por exemplo, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, por exemplo, que hoje em dia é impossível você fazer esse tipo de operação, porque os robôs, eles são muito rápidos, eles fazem isso muito rápido, você nem percebe às vezes que ele fez isso. E eles estão fazendo. E há 30 anos atrás, eu conheço gente que ganhava dinheiro fazendo isso, lá na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, por exemplo. Entende? Então, assim, coisas específicas podem sim ficar irrelevante ou desaparecer. No caso, esse tipo de ganhar dinheiro com esse tipo de spread. Ou seja, a rapidez, né? Porque eles são mais rápidos, não que mudou. Mas no nosso dia a dia, normal, no price action e tal, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Até porque, por exemplo, a análise de fluxo, comportamento, tudo vai ser o mesmo. O preço ainda vai precisar continuar se movimentando do jeito que ele se movimenta, porque ainda existe a questão de que você tem que ir lá buscar liquidez, realizar seu lucro, comprar, realizar em cima, vender, buscar mais embaixo para comprar. Sempre vai existir. As nuances do mercado são sempre as mesmas. Os fundos e os bancos, eles têm que buscar liquidez. Buscar preço, praticamente. Preço melhor, exato. Então, e eles negociam muito volume. Então, assim, ele não vai ligar um robô para comprar R$1 milhão em Petro. Ele vai distribuir isso, né? Que a gente vai chamando de distribuição. Ele vai distribuir isso ao longo do preço. Eles usam o robô, ele é usado, ele tem lá o iceberg dele, o sniper dele, que fica comprando e fica parando o preço naquela região para não deixar o preço passar. Tem isso. Só que
Isso é irrelevante, né, no sentido dessa mudança toda que eu acho que não vai alterar no nosso price action, por exemplo. É que as pessoas estão assustadas. Na verdade, a IA está assustando um monte de profissões por aí, né? E não é assim. Ela veio para agregar bastante. Quem não aprender sobre isso é que vai ficar para trás, eu acho. Ou quem quer tentar resistir, né? Que eu quero dizer. Quem tentar resistir é que vai ficar para trás. Porque, na verdade, estamos passando pela nova revolução industrial, né? Exato. É um novo mundo, né? A gente passou agora pela revolução do conhecimento, agora a gente está vendo mais conhecimento, né? Que é a automação e tudo mais. Porque se você parar para pensar, você teve a revolução industrial, depois não sei o quê, e agora essa revolução industrial chegou ao escritório. Entende? Porque agora ela afeta. Porque antes quem estava no escritório, eu não trabalho com máquina, nada. Só que assim, tem tudo quanto é canto agora. E é o que você falou, é fundamental entendê-la, e não só para o trade, né, mas para a sua vida em geral, mas principalmente para quem tem uma visão empreendedora, que busca fazer algo além do trade. É fundamental ter o conhecimento dessa ferramenta e de outras mais, para que consiga ter uma boa performance. Com certeza. E melhorar a sua performance, né? Melhorar. Porque tem coisas que você também pode automatizar, como tem sido automatizado no mercado. Rafa? Praticamente é isso. Você tem que, ou você se adapta e usa e aprende a usar a teu favor, ou você provavelmente vai ficar um pouquinho para trás. Obsoleto. Isso falando no mercado em geral, né? No dia a dia. No mercado em geral, sim, exato. E para quem está começando hoje, vocês acham que é importante ter conhecimento técnico, economia, emocional? Qual que é o setup? Um pouquinho de cada coisa, né, eu acho. Um tripé? É um tripé, porque, sei lá, o gráfico te dá a leitura, né, do preço. Você está diante do gráfico, seja ele de candlestick, qual que você quiser usar. Entender de economia, como você estava falando, né? Ele te dá ali um certo contexto, né, do gráfico. E o emocional, por exemplo, incluindo o emocional, porque faz parte, né, é a nossa disciplina, né? É o que transforma todo esse conhecimento em resultado, né? Acho que é isso que eu acredito. Sim. Praticamente essa parte de você ter esse conhecimento. Porque depende um pouquinho também de como opera, o que opera, como opera. Mas, por exemplo, claro que a gente está sempre se referindo ao day trade, né? Mas, por exemplo, você consegue, talvez, assim, é porque eu não consigo falar por mim, porque eu gosto de estudar muito sobre geopolítica, sobre um pouco de economia, eu assisto muito podcast sobre tudo isso. Então, eu aprendi muitas coisas assim sobre economia em geral, né? Mas o que eu vejo é que talvez isso não influencia nos meus 5 minutos de operação, entendeu? Nos 5 minutos que eu falo, eu uso muito gráfico de 5 minutos para operar. Então, assim, muitas operações que eu faço, eu não preciso de nada externo, por exemplo. Deixa eu me explicar, calma aí, eu não quero criar problema aqui, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é importante você entender a economia, no meu ponto de vista, porque você aprende muito sobre o sistema. Você aprende sobre o sistema. E aí você vai entender coisas que você talvez antes não entendia, ou não pensava naquilo.
por exemplo, como é que funciona, como é que o governo funciona, como é que os impostos funcionam, por que tu faz isso, por que a gente tem isso. Então, tem alguns conceitos que poderiam ser básicos, mas a população não sabe. Então, assim, o que é a taxa Selic? Tem gente que não sabe o que é a taxa Selic. Ah, tá em 15%. A galera tá nem aí. O pessoal não sabe aonde isso influencia nas empresas que ele está trabalhando. Tem gente ou que ele está comprado, né? Que ele está lá na carteira comprado. Exatamente. Então, assim, esse mínimo é para você entender como funciona a economia real aqui, na física aqui. Você toca. Você pega ali e fala, aquele shopping ali sei lá, fundo imobiliário tal, e que eles usam isso, a margem dele e tal. Obviamente, você não precisa saber exatamente os números, mas você tem que ter uma ideia de como funciona, para que serve a Bolsa de Valores, por que existe a Bolsa de Valores. A galera não tem ideia para que é a Bolsa de Valores. Então, saber rico. É isso que você escuta, entende? Exatamente. Então, quando a gente... Tirar dinheiro dos pobres. Exato. Desse jeito. Então, assim, quando eu me refiro que é você estudar um pouquinho sobre, é mais para isso. É para o teu dia a dia mesmo, entendeu? Saber aquilo que está acontecendo ali, eleições, por que a economia aqui, por que a taxa é essa, por que não descer, por que não cair a taxa na canetada, entendeu? Coisas assim. Então, é economia básica, praticamente. Mas você falou uma coisa que eu achei super importante sobre o conhecimento econômico. O que acontece? A maioria das pessoas não sabem o que é taxa Selic, não sabem para que serve e não tem a menor ideia de que essa é uma taxa que, dependendo para onde ela for, mexe na vida dessa pessoa diretamente. O cara fala, eu não tenho nada com isso é coisa de banqueiro. Não, meu amigo. Não. Se ela aumenta, você pode ficar mais rico ou mais pobre. Uhum. É o mesmo exemplo do dólar, né? Que a galera fala, não, eu não como dólar. Ah, não? Eu não como dólar. É incrível, cara. É incrível. Exato. Tem gente que não sabe. E isso é básico. Tipo assim, você tem que saber. Mas você sabe que eu acho que essa fala vem muito por trás de um... Ela fica escondida numa cortina ideológica. Sim. Sabe? Porque assim, a taxa de juros influencia a tua vida, o dólar fundamentalmente influencia a tua vida. Sim. Então, se você não tem o conhecimento, não sabe para que funciona e o que aquilo vai alterar a sua vida, infelizmente, você vai ficar... E aí, já não estou mais nem falando do day trade, eu estou falando do dia a dia. Sim. Você vai ficar no tiroteio, no meio do tiroteio de olhos vendados. Exato. Exatamente. Exato. Igual, por exemplo, eu estou até abrindo aqui para ver exatamente a cotação do petróleo, por exemplo. Porque o que acontece? A galera não sabe que o petróleo subindo, por exemplo, ele causa inflação, né? E aí, se você não tem esse conhecimento básico de falar assim, cara, o preço do petróleo está subindo, isso vai refletir aonde? Na bomba de combustível, que reflete aonde? Lá nos caminhoneiros. Quem leva as comidas e transporta tudo lá da fazenda para o mercado, e, cara, o preço final para a gente vai ser mais caro, cara. Então a gente vai pagar mais caro por uma coisa que você não está dando importância nenhuma. Uhum. Exatamente. Nayana, o preço está só para confirmar aqui, o preço do petróleo, do Brent, especificamente, fechou aí em torno de 62,50, mais ou menos. Então, assim, chegou, o preço começa a subir. 70, 75, 80, 85, igual chegou a 140.
Assim, não tem como a inflação não subir, não tem como você ficar mais pobre. Você vai ficar mais pobre, você vai perder poder de compra. E a galera às vezes não entende isso e isso é um pouco... eu fico um pouco... a palavra não é triste, mas eu fico um pouco assim, tipo, cara, escuta, é isso. Tipo assim, é isso, você precisa saber disso. E as pessoas cagam para isso. E você sente que aí... Oi. Não, eu só ia complementar o que o Rafa falou, que assim, às vezes você fica pensando sobre isso e aí você ainda fica com um certo peso, assim, né, em você, quando você vê alguém falar, por exemplo, sobre deixar o seu dinheiro na poupança. Então, ainda hoje em dia, a gente vê as pessoas ainda achando que a poupança é um bom investimento. Então, a gente falta a educação financeira, né, para a gente poder aprender, né, nós como população, a fazer com que o dinheiro trabalhe um pouco para a gente, né? Porque na poupança ele não vai trabalhar. Né? Não. O Josué chega a rir quando fala que a poupança é investimento. Aí agora chamam, acho que poupança de outra coisa, né? Eu agora esqueci, porquinho, né? Tem umas paradas dessa no banco que é a mesma coisa, né? Mas enfim. Rafa, mas você sente esse desinteresse aí na Europa? Cara, boa pergunta. Aqui, as pessoas conhecem um pouco mais sobre o mercado. Sobre o mercado em geral, que eu tô falando. Não o mercado bolsa de valores, e sim o mercado em geral. Ela tem uma noção maior sobre economia, política. Tem um pouquinho mais. É um pouquinho mais, é um pouquinho melhor e tal. Aqui na Espanha, especificamente, não é tão essa coisa de bolsa de valores. Portugal é melhor, se eu não me engano. Pelo que eu vejo, pelos contatos que eu tenho. De repente eu estou tendo uns contatos diferentes, mas a galera que eu conheço em Portugal investe na bolsa, fala da bolsa, investe e tal, tem carteira, tem tudo. Aqui, eu tenho poucos colegas aqui que fazem isso. Aqui. Mas, assim, em geral, o europeu, ele conhece mais essa parte de economia e tal. É mais palpável. Você percebe isso na rua. Tem os negacionistas, tem, como todo mundo inteiro, tem de tudo. Mas é mais palpável. Você sai na rua, abriu a boca com 2 ou 3, alguém vai te responder alguma coisa. Entendi. Entendeu? Enfim, Nayana, quer dizer alguma coisa? Não, em São Paulo, Nayana, como é que é? Em São Paulo. Em São Paulo é o Brasil, né? É o Brasil. A gente tem que. Acho que assim, a missão, né, da gente, né, que está aí como economista, que sabe sobre investimento, sobre os valores, acho que a nossa missão é um pouquinho transferir esse conhecimento que nós temos aí, seja nas redes sociais e tudo. Eu acho muito bom quando pessoas assim vão e falam, porque a gente não aprende na escola e é muito necessário mesmo que a gente, como país, para a gente poder crescer, né? Porque infelizmente o nosso ensino ainda é daquele tempo, né? Industrial, né? Porque a escola ainda gira em torno daquilo, né? De você trabalhar para uma empresa, né? Uma escola não te ensina a ser empreendedor, dificilmente. Né? Você cresce pensando nisso, então, e também não te ensina sobre investimento, né? Então, a gente precisa vir, né? Gente como a gente que tem lugar de fala para isso, para poder tá também agregando a sociedade, né? Porque vale isso na nossa vida também, você agregar, a trazer valor também para a sociedade que você faz parte. Exatamente. Gente, para fechar, vocês estão trabalhando juntos? Como é que tá isso? Eu não perguntei no começo. De uma certa forma, a gente sempre está junto, né? A gente estuda junto, mas ainda não tocamos realmente ainda um projeto junto, né? Mas vamos ver aí, a gente está programando tudo. Tem tudo para dar certo. Porque você tem uma página lá no TikTok. No TikTok. No YouTube também a gente tem, mas
No momento, fala aí. É mais TikTok, é mais o TikTok, que a gente ainda consegue postar algumas coisas e tal. O YouTube a gente criou ele, deixou... Se eu não me engano, a gente postou algumas coisinhas lá, mas a gente parou de postar no YouTube e a gente está fazendo só um pouco no TikTok para poder organizar melhor isso, para poder começar a postar tanto o YouTube como TikTok e postar mais conteúdo e coisas assim. A gente vai pensar melhor sobre isso, né? A gente ainda... a gente só estava fazendo alguns testes, na verdade. Sim. A gente conversa sobre, a gente está organizando até a gente realmente dar um passo para frente. Deixa eu só dar o dado aqui que você me perguntou sobre o pessoal daqui da Europa, por exemplo. Se eu não me engano, no Brasil está em torno de 3 ou 5%, né, da população que investe na Bolsa, alguma coisa assim, né? Aqui na Espanha, ela varia, ela está em 28%. Caraca! 28%. É bastante, né, em comparação. Muito. Exatamente, é muito. E na Europa em si, ela está mais ou menos nesse mesmo porcentagem. Então, assim, por isso que é normal você sair na rua e perguntar para alguns e alguns vão te responder praticamente o que é, né? Sabem o que estão falando e conhecem. Porque aqui isso é um pouco mais desenvolvido, é mais falado. Não mais popular. É mais popular, exatamente. É isso aí. Enfim. Bom, pessoal, a gente já está no segundo episódio. O papo foi muito bom, né? Eu gostei bastante. Passa rápido. Mas você falou que estava nervosa no começo. É só o começo. Mas eu fui estimulada ao perigo e aí eu me adaptei. Já se adaptou. Entendi. Mas eu e você, a gente está aqui em São Paulo, a gente pode ficar aqui até as 4 da manhã. Mas eu acho que o Rafael precisa dormir, porque ele está num fuso. 1h40 da manhã. Pois é. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas, Nayana. Sim. Eu, por enquanto, se for para torturar o Rafael, eu acho que é válido. Mas a gente já vai te liberar, Rafa, mas queria que vocês deixassem uma palavra, alguma coisa, uma consideração final. O que eu queria dizer para o pessoal que está começando no day trade principalmente, ou que já está algum tempinho no day trade, primeiro, autoconhecimento, fundamental. Segundo, paciência. E terceiro, siga em frente. Continue. Continue. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem que acho que é uma das coisas que eu mais falo no meu dia a dia, né? E eu falo para mim mesma. Então, eu ouço também muita gente me falar que, nossa, é difícil isso, né? Negociar assim no mercado, fazer day trade é difícil. Mas o fácil e o difícil, eles não são instituições fixas. Hoje, algo que você faz com facilidade, um dia pode ter sido muito difícil para você. E só se tornou fácil, né? Isso também é para a vida, né? E só se tornou fácil porque você continuou, né? Que você continuou a ponto de jogar um nível de dificuldade para baixo. Então, eu acho que o sucesso em tudo na vida, no caso, não é só o comprometimento de você estar ali fazendo o que você quer fazer, seja nas suas negociações ou seja na vida, mas sim no recomprometimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba saindo dos nossos planos, né? Isso acontece muito nas negociações do mercado, né? Por vários fatores que a gente comentou aqui. Mas você se recompromete com aquele plano, né? Para você se tornar um trade, você simplesmente continua, e você vai se recomprometer de novo com o seu plano, né? Porque você vai sair da linha em algum momento, mas você recompromete, e eu acho que não só o comprometimento é o sucesso, é o segredo do sucesso, mas também o recomprometimento para você voltar para a linha. Então,
você continua a ponto de jogar o nível de dificuldade para baixo, porque nada na vida é difícil, é o que eu costumo dizer. Tudo é um desafio. Desafio a gente usa para subir e passar para o próximo. Entendi. Enfim. Bom, quero agradecer ao Rafa por participar aqui do programa conosco hoje. Quero agradecer a Nayana também por estar aqui conosco. Quero agradecer a você que também participou do programa aqui aí do outro lado, assistindo e deixando seu like, deixando comentários. Convidar a todos para voltar na próxima semana, que teremos mais um episódio do Josué Coimbra Podcast. Abraços. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Josué. Tchau, Prazer tchau. grande estar aqui. Prazer grande. Um abraço.